Olá, estamos aqui para trazer mais uma porção breve das Escrituras da Palavra de Deus. Hoje queremos examinar um texto bíblico que se encontra no Evangelho de João, capítulo 3, versos 22 a 36. Ele é parte de um diálogo que João Batista teve com seus discípulos. João Batista veio como precursor de Jesus. Precursor é aquele que precede, que vai na frente, que anuncia, que prepara a vinda de outro que virá depois dele, logo depois dele. João Batista veio para preparar o povo para que este recebesse Jesus como o enviado de Deus ao mundo. O texto ao qual nos referimos diz assim, a partir do verso 22 do Evangelho de João, capítulo 3. Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado. Verso 25. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação, ou seja, a respeito dos batismos. E foram até João e lhe disseram, Mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. Eles estão se referindo a Jesus. Disseram, mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando, e todos vão até ele. Então João respondeu, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, que está presente e o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Quando ele diz o que tem a noiva, é o povo que estava seguindo a Jesus, que estava ouvindo Jesus. Ele diz o que tem a noiva é o noivo. Então, ele diz, o amigo do noivo que está presente, o escuta, se alegra muito por causa da voz do noivo. Então, João está dizendo, olha, já me alegrei muito de ter podido ouvir aquele que eu anunciei que haveria de vir. E ele diz, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Então ele acrescentou, convém que ele cresça e que eu diminua. À medida em que Jesus crescia no seu ministério, João Batista devia diminuir. Porque ele veio justamente para apresentar Jesus, ele veio justamente para preparar os que depois ouviriam a mensagem de Jesus, para que eles a recebessem, acolhessem. Então ele continuou, quem vem das alturas certamente está acima de todos, uma referência a Jesus Cristo. Quem vem da terra é terreno e fala da terra, é o caso dele. Quem veio do céu está acima de todos. Por isso ele disse que era maior do que ele. Convinha que ele diminuísse para que Jesus crescesse. Ele disse, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O que ele está dizendo é que aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus e que Deus deu de maneira plena do seu Espírito ao Senhor Jesus. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Essa palavra é muito importante. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Isso significa tudo. Isso significa todas as coisas. Escrevendo aos Colossenses, o apóstolo Paulo escreveu assim, se referindo a Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas,
nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Veja, tudo foi criado por meio de Jesus e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. É desse que João Batista está falando. Mas você vai dizer, mas ele veio na forma humana, sim. Escrevendo aos Filipenses, o mesmo apóstolo Paulo diz que Jesus, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que devia ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou da condição de Deus. Ele assumiu a forma de servo. Ele tornou-se semelhante aos seres humanos e, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Isso fala do fato de Jesus ter deixado a sua condição de Deus para vir ter com os homens na forma humana, viveu entre os homens, nasceu de mulher, nasceu homem, nasceu sem pecado, como já vimos anteriormente, e ele veio com uma missão: receber sobre si os pecados daqueles que viessem a crer nele. Ele morreu por todos, mas a salvação não é automática, é preciso que a pessoa creia e receba ele como aquele que morreu no seu lugar. O texto diz que depois dele ter se humilhado e ter se tornado obediente até a morte de cruz, aqui o texto diz, por isso Deus, no caso uma referência ao Pai, o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. É desse Jesus que eu estou falando. Jesus é aquele a quem o Pai deu o nome que está sobre todo o nome, para que ao nome dele se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por isso, o João Batista disse, o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, ele conclui no verso 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então Jesus veio, Jesus é o meio através do qual Deus estabeleceu que o homem pode ter os seus pecados perdoados, pode ter perdão completo. E Jesus recebeu sobre ele os nossos pecados na cruz do Calvário, para que todo que nele crê, como já vimos, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então João diz aqui, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. O que seria manter-se rebelde contra o Filho? Aqui é o Filho de Deus. É você ou qualquer outra pessoa que, porventura, diga, não, eu não quero, eu não creio que ele é o Filho de Deus, não creio que ele é quem a Bíblia diz, e a Bíblia está dizendo que se você se mantiver rebelde contra o plano e o propósito de Deus, você não verá a vida. Você nem qualquer outra pessoa que rejeite a provisão de Deus para a sua salvação. Deus expressou o seu amor a todos nós através de seu Filho, a quem ele entregou e que também se ofereceu a si mesmo para ir até a cruz e sofrer a punição no nosso lugar, a punição dos nossos pecados. Mas aquele que se mantém rebelde contra o Filho, o texto diz, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus, nas Escrituras, quando fala em ira de Deus, refere-se ao julgamento de Deus sobre o pecador, que insiste em permanecer no pecado, rejeitando assim o Filho de Deus como único meio que Deus providenciou para redimir o ser humano do seu pecado. As coisas são simples assim. Deus, na sua graça e bondade, enviou o seu Filho, para que todo que nele crê
possa ter a vida eterna. Ele faz isso e oferece isso gratuitamente. O que nós temos que fazer é crer, somente crer. E uma vez crendo, nós temos a vida eterna. Por isso que o texto diz, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus é o julgamento de Deus sobre todo aquele que vive no mundo e não aceita o único meio através do qual o homem pode ser salvo, o ser humano pode ser redimido dos seus pecados. Que você escolha crer no Filho, para que você tenha a vida eterna. Vale a pena você meditar nessa mensagem. Não lhe custa nada. E se você crer no Filho, você terá a vida eterna. Então, medite nisso. Eu gostaria de orar. Senhor, nós buscamos a Tua face e intercedemos para que aqueles que ouvirem esta palavra se deem conta da relevância, da importância, da grandeza do nome de Jesus e da maneira como Tu exaltaste sobremaneira e lhe deste o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a Tua glória, ó Deus e Pai. Então fala, porque só Tu podes falar a cada coração, levar cada vida a crer e a receber Jesus, para perdão dos seus pecados, para a salvação eterna, para que cada um que creia nele receba a vida eterna. Nós pedimos que isso seja uma experiência muito especial na vida de quem nos ouve, especialmente daqueles que ainda não Te conhecem. Nós pedimos isso no precioso nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e até uma próxima oportunidade. Até lá.